Todos os dias há um crime novo. Novo cenário. Novos suspeitos. Novas pistas. Sudocrime, o novo jogo do Observador. Descubra quem foi com a lógica do Sudoku e faça justiça pela sua cabeça. Na secção Jogos em observador.pt ou na app. E o livro com 100 jogos já em pré-venda. Bem-vindos ao Porque Se Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos responder a um e-mail de uma ouvinte que escreve preocupada com a filha adolescente de 16 anos por publicar fotos em biquíni no Instagram e em poses pouco próprias, estou a citar. Olá, Eduardo. Os pais têm medo de que falar nisto seja lido como um ataque e perguntam como é que se aborda uma questão destas sem que a adolescente se sinta atacada e isso acabe por afastá-la dos pais. Olá, Judite, boa tarde. Hoje, Judite, com toda a clareza, eu perco a conta ao trajeto que muitas vezes estas fotografias acabam por ter. De início são só fotografias de uma adolescente, de certa forma, um pouco deslumbrada com o seu corpo, com tudo aquilo de que se sente capaz e já agora com um certo encantamento pela forma como cresce, e depois é muito frequente, muito mais frequente do que os pais imaginam, que ela seja abordada, mais tarde ou mais cedo, por alguém que se diz fazer parte de uma agência de modelos, que elogia as fotografias e que lhe pergunta se não quer fazer uma campanha e às vezes vai-se num crescendo. E o crescendo vai de um biquíni para roupa interior e não são tão raras assim, Judite, as situações em que depois a adolescente começa a ser chantageada com a divulgação dessas fotografias para os colegas e amigos, e isto escala a um nível verdadeiramente assustador, havendo situações em que são advertidas que, se falarem disso, depois haverá represálias sobre a família, nomeadamente. E, portanto, os pais têm que ter uma opinião muito clara em relação a isto. Compreendo que tenham em mãos uma adolescente e que queiram respeitar, enfim, os saltos típicos da adolescência, com tudo o que isso tem, mesmo com um certo pisar de risco em algumas circunstâncias. Agora, os pais têm que perceber que estas situações não acontecem, é importante que tenham noção disso, não acontecem tanto quando os adolescentes têm 12 ou 13, acontecem muito frequentemente aos 16 e aos 17, quando era suposto que eles estivessem mais seguros, mais advertidos, mais prudentes, mas de facto muitas vezes são arrastados para circunstâncias em que de facto isto é muito grave. Há também um pormenor, Judite, deixa-me só chamar a atenção para isto, é que estes adolescentes às vezes namoram, e de alguma forma têm as primeiras experiências sexuais, por exemplo, e às vezes antes delas trocam fotografias com nus, que são muito frequentes entre adolescentes destas idades, mas depois zangam-se em algumas circunstâncias. E quando se zangam, rapidamente reparam que a pessoa com quem estavam a namorar nem sempre é uma pessoa, enfim, segura. E que às vezes, zangada, despeitada, com algum rancor, ameaça divulgar essas fotografias e às vezes divulga-as. E portanto, eu acho que é muito importante que os pais percebam que não faz sentido diabolizarmos redes e outras coisas do género, mas sim que faz sentido que tenham um cuidado grande e de vez em quando um controle
sobre todas estas coisas, sob pena delas às vezes fugirem completamente das mãos e poderem virar-se perigosamente contra os seus filhos. Há alturas em que é preciso impor um limite e dizer isto tem de sair da tua conta? Ah, e como imagina, Não deve ser uma conversa isso fácil. não é de todos dito. Há assim umas cenas acaloradas, muito à italiana, hum, mas, mas é evidente que são indispensáveis em algumas circunstâncias, porque é compreensível que os adolescentes às vezes se sintam tão seguros de si que desafiem, que se ponham numa atitude do género, ainda está para nascer, quem é capaz de mandar em mim? E às vezes também é importante que os pais percebam que aquilo que nós de antes observávamos, 12, 13, 14, em que eles empinavam o nariz e eram desafiadores e procuravam conflito, etc., hoje acontece um bocadinho mais tarde e, portanto, não é raro que aconteça aos 16. E quando nós estamos a falar de biquíni, é importante que fique claro que no masculino acontece exatamente o mesmo. Portanto, os riscos não são diferentes. E, portanto, os pais têm que ser muito interventivos e, às vezes, têm que ser, enfim, musculados o suficiente para não deixarem que os filhos escorreguem para situações onde se possam magoar. E onde a segurança online esteja em causa. Sim. Os pais devem insistir neste momento ou dar algum tempo para que esta adolescente caia em si e retire fotos, ou pelo menos não ponha fotos tão pouco apropriadas? Dito, cair em si é uma expressão bonita. Do ponto de vista simbólico é lindíssimo cairmos em nós. Mas eu não deixava que eles caíssem em si próprios por uma razão simples, porque são pequeninos, porque por mais que digam que têm 16 anos e os 16 anos às vezes batam na cabeça e lhes deem algum deslumbramento, são pequeninos, não têm mundo, felizmente, em algumas circunstâncias, que lhes permita discernir em tempo real o que é adequado e o que não é, e portanto numa circunstância como essa, evidentemente que eu prefiro que os pais, enfim, funcionem um bocadinho por pagamentos por conta, antes de tudo, serem exigentes, mesmo que corram o risco de comprar uma briga que a prazo funciona a favor de todos. Eduardo, hoje ficamos por aqui, amanhã voltamos com mais um tema. Um grande abraço, obrigada e até amanhã. Outro para si, Judite. Até amanhã. Este programa tem o apoio de BetClick.